Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam bem-vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Convida também a clicar aí no sininho, isso aciona as notificações e com isso você passa a receber um alerta toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Isso aí ajuda a gente bastante. E aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter este canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo. Qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Bem, amigos, e aquela declaração do presidente Vladimir Putin de que caso o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos autorizassem a Ucrânia a usar mísseis ocidentais de longo alcance contra o território russo, a OTAN estaria entrando na guerra diretamente contra os russos. Isso aí, essa declaração ganhou uma grande repercussão nas mídias internacionais. Diversos grandes veículos de mídia repercutiram esse assunto e disseram que esta aí é mais uma das várias linhas vermelhas impostas pelo presidente russo. Mas antes aí da gente prosseguir com esse assunto, tem uma outra informação nova, mais ou menos fresca, que quero compartilhar com vocês. Ontem e hoje nós temos recebido informações mais detalhadas sobre declarações feitas a veículos de mídias lá da Índia pelo comandante da Força Aérea Brasileira, o Tenente Brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno, sobre o possível interesse da Força Aérea Brasileira pelo caça-leve indiano, o Tejas. Em conversa com estas mídias, o comandante brasileiro confirmou que a FAB tem interesse por adquirir um ou dois modelos de caças leves adicionais, portanto, caças mais baratos, para complementar a sua frota de caças Gripen. A FAB opera um misto de caças Gripen novos e caças F-5 em seu ciclo final de vida. Esses F-5 devem ser aposentados até por volta de 2030. O comandante afirmou que a FAB tem interesse em operar uma frota composta de pelo menos dois tipos de caças diferentes, talvez até mesmo 3 modelos diferentes, sendo que o Gripen seguirá sendo a principal aeronave de caça do Brasil. O Tejas poderia ser adquirido como um possível complemento aos caças Gripen. Segundo uma mídia indiana, Damasceno teria dito que o Tejas é uma das opções para o nosso segundo ou terceiro caça. O comandante da Força Aérea Brasileira declarou que o Tejas, aquele caça indiano que teve bastante problema para ser desenvolvido, esse comandante brasileiro da Força Aérea Brasileira disse que ele é uma opção que pode ser adquirido pela Força Aérea Brasileira. Durante uma viagem à Índia, esse militar brasileiro terá uma demonstração do caça Tejas Mk1A. Verá também uma demonstração de um helicóptero leve de combate e de um helicóptero utilitário leve. O Damasceno já havia dito que a FAB precisa aí de pelo menos mais 24 helicópteros. Pois é, pessoal, há tempos atrás falaram que a FAB tinha interesse nos F-16 usados, aqueles bem velhinhos. Surgiu essa conversa aí. A gente não sabe exatamente, oficialmente, como anda essas histórias. A questão é a seguinte: como fica o Gripen, que parece ser uma aeronave realmente boa, eficiente para a sua categoria? Como é que fica? Vai se reduzir? Fica no que comprou mesmo? É tudo muito confuso com relação às nossas Forças Armadas, é tudo muito complicado, muito confuso. Às vezes a gente não entende o que eles estão querendo fazer. Por exemplo,
De onde vem a verba, o dinheiro? Então, as pessoas falam que tem muito dinheiro, que a maioria é gasto com despesas de pessoal e coisa e tal. E é isso, a gente passa as informações, mas realmente já há algum tempo tem sido um pouco complicado a gente dar informações sobre as nossas Forças Armadas. Bom, pessoal, então nós vamos voltar àquele assunto lá do início sobre a linha vermelha lá do Putin. Em sua manchete de hoje, dia 13 de setembro de 2024, o jornal russo Kommersant, me parece que significa comerciante, quando traduzido. Esse jornal publicou o seguinte: Vladimir Putin traça o seu limite. E aí a gente aqui pergunta, a OTAN vai cruzar esse novo limite, assim como fez com todos os outros limites impostos pela Rússia? E se cruzar? Qual será a resposta do Putin? Bem, pessoal, a mensagem do presidente russo foi bem clara. Ele disse o seguinte: não permitam que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance para atingir o território russo, pois isso será visto como uma participação direta dos países da OTAN na guerra entre russos e ucranianos. Foi mais ou menos isso o que ele disse. O Kremlin afirmou ainda que essa aprovação aí mudaria a natureza do conflito e significaria que os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, passariam a participar ativamente da luta contra a Rússia, pois para lançar estes mísseis é preciso informações fornecidas por satélites ocidentais, que somente os militares dos países da OTAN possuem essas informações, somente os militares da OTAN têm acesso a essas informações. Esses dados são necessários para se inserir nos mísseis. São dados de voo necessários para eles poderem chegar até seus alvos. Desde o início do conflito, o Putin traçou diversas linhas vermelhas e fez várias ameaças, mas não cumpriu nenhuma delas. Por isso, as suas ameaças caíram em descrédito. Isso é fato, a gente não gostaria de estar falando isso aqui, mas é a realidade. Mas devido à delimitação de mais essa nova linha, as discussões recentes giram em torno de como Putin poderia responder ao possível avanço sobre mais esta linha vermelha. É difícil a gente imaginar como seria uma resposta russa, mas em junho deste ano, agora de 2024, o presidente russo deu uma pista sobre como pretende responder a isso aí. Em uma reunião com chefes de agências de notícias internacionais, ele disse que caso o uso seja aprovado, o uso desses mísseis para atingir alvos dentro da Rússia, e caso isso se concretize, o primeiro passo seria melhorar os sistemas de defesa aérea russos para interceptarem esses mísseis. E complementando a resposta, Putin disse: em segundo lugar, acreditamos que se alguém está achando que é possível fornecer tais armas a uma zona de guerra para atacar o nosso território e criar problemas para nós, por que nós não podemos fornecer nossas armas do mesmo nível para as regiões do mundo que atingirão instalações sensíveis dos países que estão fazendo isso com a Rússia? Bem, isso aí, pessoal, significa que Putin propôs armar os adversários da OTAN, armar com armas com as mesmas capacidades daquelas que a OTAN entregará para os ucranianos. Pois é, nós acreditamos que é por aí que as coisas devem seguir. E acredito ainda que a resposta com ataques
dentro do território ucraniano também deverão aumentar muito, deverão ser elevado a um nível brutal, caso mísseis potentes atinjam alvos bem fundo no território russo, mísseis ocidentais. Então, isso está se desenrolando. Hoje teria uma reunião para decidirem se aprovam ou não o envio, se autorizam o uso dessas armas, desses mísseis de longo alcance, para que a Ucrânia os use contra alvos bem dentro da Rússia. Nesse momento, são 17 horas, eu ainda não tenho uma resposta, uma posição sobre o que foi decidido. O que a gente ouviu mais cedo, nada oficial, é que o Biden estava propenso a concordar com o uso dessas munições para atingir território russo, mas estava propenso a concordar com o uso de munições da Europa. Não deveria ser usada munições fornecidas pelos Estados Unidos para atingir o território russo. Caso fosse aprovado, deveria ser utilizado munições fabricadas na Europa. Foi isso que a gente ouviu mais cedo antes de começarmos a edição deste vídeo. Mas nada oficial. Então, assim que a gente tiver uma posição, provavelmente vai ser aprovado. Eu imagino que sim, porque eles estão passando por cima de cada linha vermelha, estão escalando cada vez mais. Quem imaginava no início de 2022 que os F-16 estariam lá na Ucrânia operando contra a Rússia? Quem imaginava que os ucranianos receberiam os ataques com munições cluster, ainda por cima, para atingir alvos russos? Então, acredito que eles vão permitir. Se não for agora, mas dentro de pouco tempo isso vai acontecer. E a gente aguarda aí qualquer novidade, a gente fica só olhando, só observando e contando para vocês. Bem, amigos, é isso. Nós chegamos ao final desse trabalho de hoje. E muito obrigado pela sua ótima companhia. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!